Olá, conversa de peso de hoje vai falar de voluntariado e luta popular. Meu convidado de hoje, natural de São Leopoldo, o filho de seu José e da dona Clair, teve uma infância marcada por dificuldades, especialmente após a separação dos pais, sendo criado pela mãe, uma referência que deixou marcas profundas e inesquecíveis na sua trajetória. Pai do Bernardo e da Leandra, o companheiro da Áurea é um incansável estudante e servidor da comunidade. Graduado em processos gerenciais, em História e cursando Gestão Ambiental na Unicinos, possui formação como auditor interno em ISO 14001. Vigilante de profissão, atua como terapeuta holístico, com atendimento de reiki, apometria, numerologia e captação psíquica. Liderança voluntária ativa, com destaque por seu papel como presidente do movimento PRODIC São Leopoldo, criado em junho de 2024, articulando o diálogo entre a comunidade, o poder público e órgãos ambientais, com foco na prevenção de enchentes e proteção territorial. É secretário da diretoria da Simplife, atuando em prol da educação ambiental, da infraestrutura urbana e da representatividade da feitoria e bairros adjacentes. Educador social no CRAS Leste, com um trabalho voltado ao desenvolvimento humano e inclusão. Promove seminários, oficinas e ações educativas, como o seminário Raízes da Vida, e defende com firmeza causas sociais ligadas ao meio ambiente, à saúde mental e ao fortalecimento comunitário. Hoje teremos uma conversa de peso com Josué Passos da Silva. Josué, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Conta um pouquinho para nós essa tua trajetória aí, hein? Tanto engajamento social, tanta atividade, como acontece isso para ti? Bom, ao longo da vida eu sempre busquei estudar, sempre gostei principalmente de história. História antiga, história medieval. A minha mãe teve uma doença, né, ela morreu com depressão, morreu em cima de uma cama, e isso me levou a buscar a parte de terapias integrativas. Porque onde a medicina falhou, né, eu busquei alternativas de poder aprender e poder auxiliar as pessoas. Então, durante um bom tempo, eu desenvolvi o reiki, a apometria e trabalhei nessa parte aí. Sobre a parte de engajamento social. Teve digamos assim, um concurso, só que era temporário, aqui em São Leopoldo. Eu acabei passando, entrei para SACIS na época, que é assistência social, onde eu trabalhei como educador social com os filhos das famílias que ganham Bolsa Família. Dentro dessa parte de educação social, nós trabalhamos os eixos de saúde, meio ambiente, sexualidade, e ali eu iniciei um desenvolvimento de um trabalho social. Aprendi, porque fui formado pela SACIS como educador social, junto com um grupo na época. Era temporário, não permanecemos. Depois disso, eu acabei trabalhando como vigilante. E dentro dos diversos empregos que eu tive, eu desenvolvi a parte, digamos assim, de liderança, daquilo que eu tinha aprendido. Mais tarde, eu trabalhei com a Patrícia, no Centro de Saúde Madubã, onde eu desenvolvi mais a minha parte de terapeuta holístico e liderança de grupos. Acabei em 2024 sendo atingido por enchente, e ali nasceu o PRODIC. Então, juntamos os moradores do bairro, fizemos uma reunião grande. Eu já tentava há tempo participar das associações de bairro, mas nunca tive uma abertura para isso. Então, auxiliado por alguns moradores, atingidos por enchente também, realizamos uma reunião grande no dia 11 de junho de 2024, e ali criamos o movimento social PRODIC São Leopoldo, que faz essa luta pela construção do DIC Feitoria, pelas proteções contra a enchente. Continuei o meu trabalho como terapeuta paralelo a isso. Daí eu já estava como vigilante da Unicinos. Na Unicinos estou participando da CIPA também. E, enfim,
as coisas acabam sendo associadas, porque tudo leva à liderança comunitária. Mas em si, o meu engajamento com o terceiro setor, apesar de ter iniciado no CRAS, ele teve um grande crescimento com o PRODIC. E a Assemplif, ela faz parte do PRODIC desde o início. Porque tanto o Odnir, atual presidente, quanto o Wagner, que era o antigo presidente, estavam conosco no dia 11 de junho na criação do PRODIC e continuaram todo esse tempo nos dando apoio e força. Acabou que o Wagner me convidou para fazer parte da Assemplif e quando teve a nova eleição da diretoria, ele e o Odnir me convidaram para ser secretário, função que eu ocupo agora. Então estamos atuando mais ou menos em parceria, PRODIC e Assemplif. Inclusive estamos para fazer o CNPJ do PRODIC e a Assemplif doou, digamos assim, uma sala para ser a sede do PRODIC. Então, oficialmente, na documentação, o PRODIC e a Assemplif ficam com o mesmo prédio como sede. E praticamente fizemos um acordo assim. O PRODIC, ele trata a parte comunitária com a população civil, apoiado pela Assemplif, e a Assemplif vai tratar a mesma parte com os empresários e microempreendedores da feitoria. Josué, eu acompanhei um pouco desse trabalho nos últimos 12 meses, 15 meses aí, desde a enchente, na verdade, né? E me chamou muito a atenção assim, a dificuldade da estruturação da organização, do arregimentamento de mais pessoas no processo, né? O PRODIC que tu representa hoje, ele pensa em todos os DICs ou exclusivamente está olhando para a região leste, para a feitoria? Bom, o PRODIC nasceu na feitoria por uma questão simples. Na época, o prefeito disse que ia aumentar os diques do Vicentina, da Campina, da Charlau, e a feitoria é um local que não tem dique. Então a feitoria foi o primeiro local afetado pela enchente, já foi uma segunda, porque ele já tinha sido afetado por uma cheia grande, que não chegou ao mesmo grau que essa, mas essa cheia, ela alcançou até a minha casa foi a última atingida. Quando ruiu o dique na Vicentina, baixou a nossa água. Ou seja, ela teria ido bem mais, toda a água que foi para Charlau, que foi para aquela região ali, teria ido para nós. Então ele surgiu por causa do dique feitoria, por essa necessidade. Mas, ao longo desse processo, nós conhecemos um pessoal na Vicentina que estava se organizando, na verdade eles nos chamaram. Eu fui lá numa reunião, junto com o Gilson Tibiriçá, que hoje é vice-presidente do PRODIC, e junto com o Odair, que é um comerciante lá do bairro Vicentina. Então nós unimos forças, feitoria e Vicentina. Posteriormente a isso se juntou o Rio dos Sinos, a Campina e o Fênix, por último. Então nós temos em cada um desses bairros um núcleo do PRODIC. E agora, por último, nós temos um PRODIC mulher, formado de mulheres de todos esses bairros. Por quê? Porque tem toda essa parte da luta pelos direitos da mulher, pela luta feminina, e as mulheres foram muito atingidas por enchentes. São as donas de casa, são as nossas mães, as nossas esposas. Então, por essa razão, a gente chegamos a um consenso, a diretoria, né, que deveria ter um PRODIC somente de mulheres, para tratar dos assuntos das mulheres. Então, dentro da discussão, que já foi criada uma diretoria, está sendo criada no CNPJ, nós chegamos ao seguinte entendimento. Não basta ter o DIC da feitoria, não basta ter a manutenção das bombas do Vicentina, porque a parte do Vicentina é manutenção das bombas, limpeza do arroio João Correia, né? Na Campina, também tem a manutenção das bombas. No Fênix, eles têm um aumento do dique que é necessário e querem que seja colocado mais uma casa de bombas lá. Então, ao longo do tempo, nós pensamos o seguinte, após tudo isso ser feito, o PRODIC precisa continuar para, ao longo dos próximos anos, monitorar se
a manutenção de todos esses equipamentos será feita e nós precisamos também tratar da parte social. Tratar da habitação, da saúde, da capacitação das pessoas. Então, a gente quer que esse movimento permaneça ao longo do tempo, tratando dessas partes sociais para que haja um crescimento da população como um todo. A gente acompanhou um pouquinho disso e observou que esse diálogo ele era feito em diferentes pontos, né? Pessoas de lugares diferentes conversavam entre si. Tu acredita que você já tem identificado todos os movimentos que estavam se posicionando pela cidade? Todo mundo já está sentado na mesa conversando junto? Bom, ali... Ou tem gente para a gente dizer ainda, vem para o Prodic? Tem muita gente para a gente dizer que vem para o Prodic, principalmente as instituições do terceiro setor. Que agora nós temos essa parceria com a Semplif, né? Mais forte, porque a Semplif está desde o início, mas agora nós fortalecemos. Agora, outras instituições do terceiro setor precisam se unir ao Prodic e ali no Fênix nós temos a ONG Semeando, que está se unindo ao Prodic Mulher, que realiza todo um trabalho social ali. Então, todo o terceiro... Para fazer a recuperação dos negócios locais? Sim. E também da moradia? Precisamos de uma rede, né? É principalmente capacitação. Perfeito. De acordo com o prefeito, temos 90 mil famílias dependentes do Bolsa Família que não possuem uma profissão. Ou seja, muitas dessas pessoas que hoje dependem do Bolsa Família poderiam estar no mercado de trabalho se fossem capacitados, porque o mercado não os quer porque não tem informação nenhuma. Então precisamos aumentar essa rede com o terceiro setor, com a prefeitura, com a CDTEC também. Inclusive está para sair na Semplif ali cursos por meio da CDTEC, que já estão sendo realizados em outros locais, para auxiliar nisso aí. Então o Prodic também é parceiro nessa parte de capacitação da mão de obra, para que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, dependam menos da assistência social e possam também gerar riqueza. A feitoria foi um dos bairros menos afetados na enchente, me parece, desses que foram afetados, né? Entre os que foram afetados. Que região tu mora ali? Eu moro no bairro Imigrante. Na verdade, eu moro no Independência. Tá. Mas o Independência e o Imigrante, que são mais ou menos juntos, né? Eles foram atingidos por enchente ali, umas 4 quadras, mais ou menos. E foi o primeiro bairro a ser atingido. Certo. Está todo mundo representado já dentro desse time? As pessoas que hoje tu conversa lá sabem que esse movimento está acontecendo? Sabem. Já estão integradas ao movimento? Sim. As lideranças são representativas dele? Sim. O poder público também já entendeu isso? O poder público entendeu isso... Porque, bom, temos aí a população que compreende que existe uma representação e essa representação está legitimada. Sim. Perfeito. É preciso também que o interlocutor do outro lado da mesa, no caso, o poder público nas esferas municipal, estadual e federal, reconheçam a existência e a luta de vocês, né? Bom, o que acontece? A nossa luta iniciou antes da eleição, né, antes da campanha eleitoral para o prefeito. E independente da eleição também. Independente. Né? Então, naquela época, nós já começamos a ser visto pelo poder público, que estava no poder naquele momento, porque a gente começou a apertar eles. Tivemos diversas reuniões com o prefeito Vanazzi, com os vereadores na época, e durante a campanha eleitoral também tivemos reuniões com eles. O Prodic, ele é apartidário, ele não tem um lado, inclusive nós temos pessoas da esquerda, da direita, do centro. Inclusive nós temos pessoas que concorreram a vereador, que tem o Gilmar Pinto, concorreu a vereador, tem a Raquel Ferraz, concorreu a vereador, tem alguns da Vicentina lá também que concorreram, que daí eu não sei os nomes, porque são mais próximos do Gils, né? Perfeito. E de partidos diferentes, de esquerda e de direita. Vamos conversar um pouquinho na volta do intervalo. Eu quero entender de ti também, de que forma esse dinheiro que está lá em Porto Alegre, já depositado desde lá de dezembro, ele está esperando exatamente projetos como o de vocês.
ou se a gente não pode contar com esse dinheiro para São Leopoldo. O que vem pela frente? Como é que estão essas conversas? Na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com essa liderança comunitária, José dos Passos. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo essa liderança comunitária, lá da feitoria, mas de São Leopoldo como um todo, e do movimento ProDicas de toda a região, né? A gente precisa compreender também que essa é uma luta não só de São Leopoldo, mas essa mesma discussão se faz em Novo Hamburgo, talvez em menor grau, mas muito importante também, se faz nas cidades de Esteio, de Sapucaia, de Canoas, de Porto Alegre, região norte, vem discutindo muito isso, Eldorado vem discutindo muito isso, né? Fragilidade que a cidade viveu foi imensa durante essas enchentes, né? José, a gente conversava agora aqui no intervalo, acho que é importante dizer isso também para a comunidade, né? De alguma forma, vocês têm encontros periódicos com a representação da Câmara de Vereadores, né? Ou seja, poder público constituído em diferentes esferas de poder e poderes do município reconhece e legitima o movimento de vocês, né? Dialoga com esse movimento, né? Sim, nós temos uma reunião mensal com os vereadores. A liderança dos vereadores que comanda essa reunião é o Daniel Daut. Então, uma vez por mês, a gente se reúne na Câmara de Vereadores e eles passam para nós tudo o que já foi feito pela proteção contra enchente em São Leopoldo e o que está planejado, que pode ser falado, eles falam para os próximos meses. Além disso, nós já estivemos na Assembleia Legislativa de Porto Alegre com o Pepe Vargas, que é o presidente da Câmara, lá legislativa. Na legislação passada, né? Não, agora. Agora, atual presidente, claro, desculpe, perdão, claro, desse ano, perfeito. Recentemente esteve em São Leopoldo recentemente também. Esteve na Unicinos e nós estávamos presentes lá, representados pelo Odinir, que é presidente da Semplife e um dos líderes do Projeto Feitoria. Perfeito. E também nós temos contato com o pessoal de Sapucaia, através do vereador Ricardo Valim. Estivemos recentemente numa reunião sobre o DIC Sapucaia, onde esteve o deputado Miguel Rosseto, o prefeito de Sapucaia e vários vereadores de Sapucaia em função do DIC Sapucaia também. E temos conversa, o nosso contato em Porto Alegre é o Giovanni Gringo, vereador lá em Porto Alegre. Então nós temos mais ou menos uma aliança com diversas lideranças do Estado e que estamos crescendo aos poucos. Como é que o governo do Estado se posiciona com vocês em relação a esse dinheiro que está lá depositado? Hein? O que precisa para as coisas começarem a acontecer? Bom, a informação que eu tenho é que existe primeiro, ele precisa dos projetos, né? Que as cidades estão fazendo e levando os projetos. Segundo, tem a parte do licenciamento ambiental, a questão da FEPAM. Então, aqui em São Leopoldo, a última vez que eu conversei com o GESC, que é a liderança ali do DIC, ele não é engenheiro, ele faz parte, ele faz topografia, não me lembro o nome agora, geólogo. O geólogo GESC, aqui de São Leopoldo, ele disse que faltava a FEPAM liberar o EIA-RIMA, que é o estudo de impactos ambientais da construção desse DIC, para esse dinheiro ser liberado.
Então, mais ou menos, estamos esperando que esse estudo de impactos ambientais seja liberado e, junto com isso, o governo do estado libere as verbas para ser construídos os diques, tanto de São Leopoldo quanto das outras cidades. Novo Hamburgo existe algum diálogo? São cidades vizinhas, irmãs, ali, uma do ladinho da outra? Alguma conversa com a comunidade de Novo Hamburgo? Bom, nós, o Prodic, ainda não tivemos, mas aguardamos o pessoal de Novo Hamburgo que queira nos contatar. Estamos abertos ao diálogo com todo o Vale dos Sinos e com todo o estado do Rio Grande do Sul. Porque também os objetivos são exatamente os mesmos, comuns. Vocês não brigam pelo mesmo dinheiro, vocês brigam pelo mesmo objetivo, né? O dinheiro é finito, é pequeno para tudo que precisa ser feito, sim. Mas não é um que é querendo o dinheiro do outro, né? É o resultado que precisa acontecer para todo mundo ficar bem nessa história, sim, né? E nós temos, a princípio, o DIC Feitoria Planejado, que inicia na Avenida Imperatriz, passa pelo Independência, Imigrante, São Geraldo, Feitoria Nova, e ele termina em Lomba Grande, ou seja, na região de Novo Hamburgo. E então, não sei a partir dali se Novo Hamburgo vai continuar um DIC e aonde que existe a necessidade dessa continuação. Se fala muito do aumento do DIC, né? E esses lugares onde eles foram rompidos, né? Onde eles passaram por cima, os taludes abarroados, tudo isso que aconteceu, a preocupação de que possa vir numa tempestade ou num evento climático, no conjunto climático tão intenso quanto foi esse, né? Ou o que nos é temerário de todos nós, que venha com ainda mais força e intensidade, que foi esse, que já foi histórico desde que a gente reconhece essas cheias, né? Isso eu acho que é a grande preocupação que todos nós temos. Sim, né? mas o principal é o seguinte, já foi erguido. Se vier uma, digamos assim, uma água semelhante ou até um pouco menor, a feitoria vai ficar embaixo d'água. Porque vai entrar ali e não vai ter para onde escoar, vai ser tudo por ali. Vai vir para a feitoria, né? Como veio. Sim, foi no o primeiro caso, a ser ela só baixou, invadido, né? ela só baixou porque o DIC rompeu. Então ela vai ocupar um espaço muito maior na feitoria, até conseguir novamente passar por cima do DIC se conseguir. Essa visão de que o DIC rompeu e que por causa disso baixou a água da feitoria, ela é acolhida pelas autoridades, pelos geólogos, hidrólogos? Sim. Eles reconhecem que foi isso mesmo que aconteceu? Sim, mas no caso, essa água passou por cima do DIC, né? E daí, depois que passou por cima, ela desgastou ele. Perfeito. E daí sim baixou na feitoria ali umas 3 quadras mais ou menos. Muito bem. O que tu, como um ativista da comunidade, tem te dedicado a fazer? É o Prodic, dentro da Semplif, o que tu anda aprontando por lá? Como está esse movimento de vocês lá em prol do bairro, da qualificação do bairro? Bom, a Semplif, ela busca cada vez mais que os comerciantes do bairro Feitoria se unam para um crescimento sustentável. Inclusive, nós temos as cooperativas de reciclagem na Feitoria e temos a Poema, que trabalha o ESG, que é exatamente o estudo que eu estou fazendo também na Unicinos. Então, eles a Semplif me deu a oportunidade de conhecer essas pessoas e de estar não só conhecendo, como trabalhando em conjunto com eles, ganhando experiência dentro do curso que eu estou fazendo, porque não teria outra oportunidade de experiência, né? E com isso a gente está tentando fazer com que os empresários da feitoria reconheçam a importância das ODSs, da sustentabilidade, da preservação do planeta, que adotem práticas como energia solar e que reciclem o seu lixo, que separem de forma que essas cooperativas, quando recolhem, possam recolher um produto melhor, né? E também que se unam à comunidade para a defesa dessa luta, da construção dos diques onde é necessário e da cobrança pela manutenção aonde já existem os diques e as casas de bomba. Ô Josué, para aquele cara que lá atrás, na infância, teve tanta dificuldade, missão cumprida, né? Venceu todas as batalhas, hein?
Sempre temos muitas A gente coisas quer a mais vencer. umas brigas boas pela frente, Sim, claro que com sim. certeza. Mas tu é um grande vitorioso, né? Eu acredito que estou no meio do caminho. Por quê? Porque temos amigos e colegas que nos amparam, que nos ajudam. Porque sozinho não conseguimos fazer nada. Então a gente precisa deste grupo, não só do Pradic, não só da Simplify, mas de toda a feitoria e de toda São Leopoldo, unidos, se possível, de todo o estado, em uma ideia. E a ideia é a seguinte: temos um único planeta e precisamos cuidar dele. Não existe jogar fora, né? Não existe Terra 2. Onde é fora, né? Muito bem. Uma alegria poder conversar contigo, sempre muito simpático, muito solícito. Uma honra te receber aqui na nossa Vale TV. Parabéns pelo teu trabalho. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui também, Rodrigo. Muito obrigado pela audiência, né, e por poder levar essa mensagem de unam-se à mesma ideia, que é preservação do meio ambiente, né, proteção contra enchentes, contra cheias, alagamentos e a união de todos para que isso aconteça. Bora construir juntos, Josué. Hoje numa conversa de peso com Josué Passos. Um convite a ti, agradecendo os nossos parceiros Sicredi, Mercado Feiras e Eventos, Locfer Fechaduras e Acessórios e Faculdade INH. Continue com a programação da nossa Vale TV.